Graça e paz, irmãs, tudo bem? Aqui é a Jéssica Borges, estamos aqui no nosso quarto dia de devocional do Pérolas e nessa semana, viemos falando sobre escravidão, sentimentos que nos aprisionam, do medo, sobre enfrentar o medo. E hoje, irmãs, eu queria trazer para vocês uma atitude que a gente deve fazer, que é um dos mandamentos de Deus e muitas vezes a gente não faz. E o não fazer nos paralisa, que é o perdão. Eu procurei aqui o que é o perdão no significado, e ele significa que é uma remissão de pena, ou de ofensa, ou de dívida. E quando a gente pensa no perdão, pelo menos eu penso assim, a gente pode chegar, como que a gente chegou nesse lugar de ter que perdoar alguém? E a resposta é, porque provavelmente a gente fez algo pra alguém, ou alguém fez alguma coisa pra gente, e que a gente precisa liberar esse perdão. E muitas vezes, isso que acontece geralmente é com um ente querido, uma pessoa próxima, porque dificilmente a gente vai brigar com alguém que a gente não conhece, ter uma discussão com a gente não conhece, ou se magoar com alguém que a gente não conhece, Então, muitas vezes alguém próximo, alguém do trabalho, alguém da família, alguém onde você mora, na mesma casa. Às vezes acontece alguma coisa e é normal a gente acabar se desentendendo e falar palavras duras um pro outro e a gente cair nesse lugar de ter que perdoar alguém, E pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa muito grande, algo que magoou muito as duas partes, uma só das partes, ou talvez uma pessoa tá muito magoada e a outra nem sabe o que ela fez, que isso acontece bastante. E eu falo para as irmãs, acredito que todas vão concordar que o perdão não é fácil de fazer, de tomar essa atitude de perdoar. E quando a gente pensa, por que não é fácil perdoar? Qual que é esse sentimento que faz a gente ter, que nos prende de dar o perdão pro outro? Que é aquele sentimento que nos escraviza de liberar esse perdão. E eu acho que o melhor que se encaixa aqui, irmãs, é o orgulho. O orgulho que muitas vezes é a causa da gente não liberar o perdão. Porque a gente sempre acha que o outro que tem que pedir perdão pra nós, porque a gente sempre se acha que é o mais machucado que o outro, que está mais machucado que o outro, que foi o mais magoado. Mas ter esse orgulho, guardar essa mágoa, liberar esse rancor, esse ódio que fica dentro da gente, faz tão mal, principalmente pra nós mesmos, porque é a gente que tá guardando esse sentimento ruim dentro de nós, sabe? E o perdão, ele nos liberta. Liberar o perdão, mas liberar de todo o coração mesmo, Ele nos traz paz, tranquilidade, felicidade. Ele realmente liberta a gente de todo sentimento ruim. E eu queria ler um versículo com as irmãs, que foi um versículo que meu pastor usou uns dias atrás para trazer a palavra no culto. E ela me impactou bastante. E essa palavra se encontra em Marcos 11:25, que diz assim: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoam-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. E foi um versículo que me impactou bastante, irmãs, porque eu fiquei pensando, que eu faço minhas orações todos os dias com o Senhor. Mas aqui fala que quando a gente estiver orando, se a gente tiver alguma coisa contra alguém, pra gente perdoar essa pessoa primeiro. Então não importa pra que você tá orando, por quem você tá orando, o que é que você está pedindo. Se você tem alguma coisa com alguém, alguma desavença, enfim, alguma mágoa, e que você tá numa situação ruim, você tem que liberar esse perdão antes. Porque senão Deus pode até ouvir a sua oração, mas ele não vai receber ela de coração, porque você tá com o seu coração machucado, tá com o seu coração com rancor, tá com o seu coração com ódio de alguém, com tão sentimentos ruins ali, e tá ali orando com o Senhor. Então a gente deve estar totalmente consertado, deve estar totalmente inteiro para estar ali falando com o Senhor. E o perdão, irmãs, a gente tem que fazer, ter esse ato, mesmo quando a gente tá errado ou não. Porque, sabe, algo pior, que eu acho, assim, que é o sentimento pior que a gente pode ter do que o não perdoar alguém, é o arrependimento de saber que você não tem mais a chance de libertar esse perdão.
Porque às vezes é uma pessoa, sei lá, vamos colocar um parente da sua família, que aconteceu alguma briga, alguma discussão, vocês se magoaram muito, estão anos sem conversar. E aí, né, credo, cruz, mas acontece algo com essa pessoa falece, enfim, você não tem a oportunidade de liberar mais esse perdão. Você vai ficar com aquele sentimento te remoendo e às vezes era uma coisa tão besta, tão boba, que o orgulho fez você não pedir perdão pra ela. Porque a gente fica se colocando nesse lugar de, por que eu tenho que ir lá pedir perdão? Por que essa pessoa não pode vir pedir perdão pra mim? O que as pessoas vão pensar se eu ir lá, sendo que ela fez isso comigo, sendo que eu me chateei, sendo que tudo isso aconteceu? E a gente não tem que ficar pensando nesse tanto de si, alimentando esse orgulho dentro de nós e todos esses outros sentimentos que vêm junto com o orgulho. Eu falei, vem esse sentimento ruim, às vezes até de ódio, que eu acho que é um dos sentimentos mais pesados que tem, né? E aí na Bíblia, irmãs, queria dar até um exemplo pra vocês de perdão, que tem um personagem da Bíblia que é um grande exemplo disso, e é o José. José, os irmãos dele sempre teve inveja dele, sempre meio que excluiu ele ali, porque ele era o mais amado pelo pai deles. Levaram ele no deserto, machucaram ele, venderam ele pros escravos. Ele foi escravo no Egito, ele foi preso, ficou muitos anos lá até realmente ele virar um faraó, né? Então, assim, ele passou tantas coisas nas mãos dos irmãos dele, os irmãos deles largaram ele lá, venderam pro Egito e mentiram pro pai dele todos aqueles anos dizendo que ele tinha morrido. E eles nem quiseram saber o que aconteceu com ele, se ele ia ficar bem, se não ia, o que aconteceu ou não. E pela glória de Deus, né, irmãos, que Deus já tinha tudo ali preparado para José, já tinha um caminho para ele, já tinha uma promessa na vida de José. Ele ficou bem, se tornou um dos maiores cargos ali do Egito. E aí um belo dia os irmãos dele precisaram dele. E naquele momento, né, eles não reconhecem José como seu irmão. E José, depois de muitos conflitos internos dentro dele, sem saber o que fazer, com aquele sentimento que veio à tona, porque ele ficou anos com aquilo guardado, porque não via os irmãos, o pai, ele liberou perdão. Liberou perdão para os irmãos dele. E ele libertou esse perdão. E lógico, né, que os irmãos dele também se arrependeram, liberaram perdão para ele. Mas, assim, no lugar dele, ele deveria e poderia, no patamar que ele estava ali, ter acabado com os irmãos dele, né, ter deixado eles passarem fome, talvez até mesmo mandar fazer coisas ruins com os irmãos dele, mas ele libertou o perdão. Ele liberou esse perdão, e graças a isso a família dele foi morar ali com ele. O povo de Israel, né, acabou aumentando ali no Egito, teve uma grande população ali, e até foi Moisés, enfim. Mas queria dizer para irmãos, olha tudo que ele passou, e ele ainda liberou esse perdão. E esse perdão libertou José de sentimentos que ele acho que já nem sabia mais que estavam ali escondidos. Por tudo que ele tinha passado, né? Antigamente, ele na infância dele, junto com os irmãos, ter passado por tudo aquilo. Mas a graça do Senhor acompanhou ele em todo esse tempo, esteve com ele e trouxe ele nesse lugar de perdão, de liberar esse perdão para os irmãos dele. E eu queria, irmãs, trazer aqui para vocês pensarem, refletirem, quem é que você está precisando liberar o perdão? Qual a pessoa que você está chateada e que você precisa dar o perdão para ela? Que vocês não estão conversando, não estão brigadas, tiveram algum tipo de atrito. E aquela pessoa sabe que você tá chateada com ela também. Porque tem isso, né? Principalmente assim entre casal. A gente confessa, não sei como é que é no casamento de vocês. Mas às vezes o marido da gente faz umas coisas e a gente vai ficar brava com eles e depois eles só veem, né, que a gente tá meio esquisito e pergunta: o que aconteceu? E a gente fala nada. Nada. A gente sai, bate porta mais forte, vai descontando na porta do armário, vai descontando em tudo, joga as coisas, só pro marido perceber. E muitas vezes eles nem estão sabendo, porque a gente tem que realmente falar ali pra eles saberem o que eles fizeram que chateou a gente.
Porque às vezes a outra pessoa nem sabe. E você às vezes tá aí guardando aquele sentimento e tá ali, né, carregado. Foi por que que ele fez isso? E olha lá, ele nem tá percebendo o que ele fez, como que ele não tá percebendo. E uma coisa que a gente tem que ver também, irmãs, que eu vejo muito, a gente coloca muita expectativa no outro. Então, até que eu entrei nessa questão de relacionamento, que nem eu falei, muitas vezes meu esposo pode fazer alguma coisa pra mim, que eu fico chateada com ele, e fico ali, nossa, ele fez isso de propósito, por que que ele fez isso pra mim? E olha que sem noção, ele fez isso e nem percebeu o que fez, e eu tô chateada com ele, e ele tá ali, sabe, com a cabeça na lua, não tá vendo nem o que aconteceu. E aí a gente vai falar com ele, né, porque já aconteceu até eu falar, nossa, você fez isso, eu fiquei chateada. E ele fala, nossa, eu nem percebi, desculpa, nem vi que eu tinha feito isso, nossa, eu vou fazer outra coisa ali, desculpa, né. E aí quando eu vejo, irmãos, eu falei, nossa, ele não fez por querer. E muitas vezes, né, nessas questões pequenas que eu tô falando, a pessoa não faz por querer. Ela não quis fazer ali pra te chatear, pra te magoar. E às vezes a gente acha que sim, porque a gente às vezes cria expectativa no outro. Fala, nossa, era pra ele ter feito isso, mas ele nem sabe o que era pra ele ter feito. Ele fez outra coisa e aí você acabou ficando irritada. Então, muitas vezes a gente gera expectativa no outro de coisas que a gente achava que a gente ia fazer e que o outro não fez. E aí a gente se frustra, a gente chateia, a gente briga e acaba ficando com rancor da outra pessoa, fica ali chateado. E o outro às vezes nem sabe o que fez. Né? Isso eu vejo bastante em relacionamentos. E a gente, que nem eu falei, eu falo aqui, converso com uma amiga assim, e acontece bastante, né? E eu acho que é muito isso, sabe? É muito do que a gente espera do outro. E às vezes, muitas vezes a gente não tem que se colocar no nosso lugar, vendo como que a gente faria, esperando que o outro tenha aquela atitude. A gente tem que se colocar no lugar do outro, entender o porquê que ele não fez, por que não aconteceu daquilo, por que ele nem percebeu como que eu tava chateada. Mas que a gente deve se colocar mais no lugar do outro mesmo. E até nisso, irmãs, que nem já falando dessa questão de relacionamento, eu me lembro aqui na minha adolescência, né, quando eu comecei a namorar com meu esposo, porque eu tenho muitos anos de namoro com ele, muitos anos junto. Na adolescência ali, eu lembro que qualquer coisinha, às vezes, que a gente discutia, eu não pedia perdão, não pedia desculpa. Pra mim era sempre ele que tinha que pedir perdão, independente do que tivesse acontecido. Às vezes eu fiz uma coisa super errada, super chateei ele. Às vezes a gente ficava ali, sei lá, 2, 3 dias sem conversar, olhar na cara um do outro, porque às vezes foi uma atitude que eu tive com ele, mas eu não pedia perdão. Ele tinha que vir. E muitas vezes ele vinha, falava comigo, tipo, ó, você fez isso, tal, me chateou, mas eu não quero que a gente fique assim, que a gente volte a conversar, enfim. E aí depois eu vejo hoje em dia, pra quê, né, que eu fazia isso? Se ainda mais eu que fiz algo errado, por que eu já não ia e conversava com ele, não pedia perdão por aquilo que eu fiz, já não ficava bem com ele, né? Mas isso também é muita questão de maturidade, que não falei, isso era muito na questão da adolescência. Hoje em dia a gente tem um relacionamento, graças a Deus, né? De que a gente mal discute, mal briga, porque a gente conhece muito bem o outro. A gente faz essa questão de colocar um no lugar do outro, pra entender o porquê que o outro teve aquela atitude, a gente compreende que às vezes é um dia difícil que o outro teve. E às vezes até que nem se eu tô com um dia difícil, eu já sei que eu não tô muito boa pra conversar, falo pra ele, falo, eu não tô num dia muito legal, então, tipo, eu tô meio estressada, então se vier falar comigo e eu soltar alguma coisa, já desculpa, porque eu não tô no dia bom. Então, se quiser nem ficar falando muito comigo hoje, eu não tô boa pra isso, né? Pra já adiantar pra ele não ficar, pra já não levar a patada sem merecer, né, coitado. Mas enfim, mas já tô saindo um pouco do meu foco, mantendo nele ao mesmo tempo. Mas eu queria pedir para as irmãs trazerem à memória mesmo algum perdão que vocês têm que liberar para alguém, né? Libertar, porque é um perdão que vai libertar vocês, vai libertar a pessoa. Que nem eu falei, às vezes a pessoa nem sabe que você tá chateada com ela, então vai ser uma libertação mesmo para ambas as partes. E Jesus, ele se alegra, mas se alegra com esse perdão, que nem como eu disse aqui no próprio versículo para vocês, que se a gente perdoa, o Pai Celestial também perdoa as nossas transgressões. Então é o perdão que vem até dos céus. Deus vê que quando a gente libera o perdão, ele também nos liberta, nos perdoa de tudo. Então que a gente possa se libertar de todos esses sentimentos também, que nos aprisionam, né, que vem junto com esse orgulho, com esse rancor,
e que a gente possa realmente liberar esse perdão para se libertar dele. Amém? Então vou orar com as irmãs, porque eu já estou me estendendo muito hoje, e vamos orar. Amém? Querido Deus Pai, agradeço, Senhor, por essa semana que já está sendo bênção, Pai, por ter trazido essa palavra. Agradeço, Senhor, pelo dia de hoje, e já já estamos aqui no final desse dia. Que o Senhor guarde nossas vidas, Pai, nos abençoe, nos proteja, nos dê saúde e nos liberte, Pai, de qualquer sentimento ruim que não vem de Ti, Pai. Porque eu sei que nenhum sentimento que não é bom não vem do Senhor. Então, que o Senhor possa nos libertar, Pai, de todo esse sentimento de orgulho, todo esse sentimento de ressentimento, de rancor, de ódio, de mágoa com o outro, e que o Senhor substitua esses sentimentos, Pai, por amor, felicidade, por se colocar no lugar do outro, de compreensão, de bondade, e que a gente possa realmente ali libertar esse perdão e ter uma vida mais em paz, tranquila, e que o Senhor também nos perdoe, Pai, com a sua divina graça, porque somos falhos, então muitas vezes a gente vai acabar magoando o outro, às vezes nem é intencionalmente, Pai, mas que o Senhor desperte em nós já esse sentimento de que quando a gente fizer alguma coisa errada, que o Espírito Santo do Senhor, Pai, já nos acuse de aquilo que estamos falando ou fazendo, e que no mesmo momento a gente já possa se arrepender, tanto no nosso coração, Pai, principalmente no nosso coração, mas para o outro também, dizer essa palavra de perdão e realmente libertar desse sentimento. Que o Senhor crie em nós, Pai, através do Espírito Santo do Senhor, um alerta, que toda vez que a gente fizer algo ali, sone como um sininho ali na nossa cabeça, e que a gente já reconheça o nosso erro, e que a gente possa realmente liberar esse perdão, porque a partir do momento que a gente perdoa, a gente vive uma vida mais feliz e mais plena com o Senhor também, porque muitas vezes quando a gente tá com esse sentimento, a gente não consegue nem viver direito, a gente fica ali aflita, fica agoniado. Então, que a gente possa, Pai, liberar esse perdão. Sei que muitas vezes não vai ser fácil, Pai. Muitas vezes você, Senhor, vai ter que tratar ainda no coração de cada filha tua que está aqui escutando. Porque às vezes é algo que machucou muito, que magoou muito, que são anos que está ali. Às vezes é algo que ainda magoa, que ainda acontece todos os dias, e talvez, mesmo que ela libere o perdão hoje, vai acontecer amanhã. Mas que o Senhor vai tratando o coração dessa filha tua, Pai. Vai tratando, vai colocando um coração bom, não só no coração dessa pessoa, mas no da outra também que está fazendo mal para sua filha, Pai. Vai cuidando, vai retratando, e que esse perdão, Pai, aconteça e liberta. Que não seja hoje, que não seja amanhã, mas que o Senhor já vai trabalhando, Pai, para que ele aconteça, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e agradeço em nome do Senhor Jesus. Nos liberta, Pai, nessa semana, que seja uma semana de libertação, para a honra e glória do teu nome. Amém.